conversar um pouquinho sobre a proposição da noite na temática sobre o sentido da vida. Hoje, falando em Torres, né, a gente fica encantado, e essa é a vista do apartamento da minha sogra, Dona Helena. Tiramos hoje da Vila dos Lobos, né? Torres sempre nos encanta pela plenitude, pela harmonia que ela tem e principalmente por essa paisagem exuberante, né? Estivemos aqui em novembro também, aí no Morro do Farol, tirando essas fotos. Mas, começando propriamente as reflexões propostas, qual é o sentido, qual é o objetivo da vida? Para iniciar, eu lembro do Mário Quintana, que ele nos diz da seguinte maneira: a vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passou o Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria em frente, sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas a seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que infelizmente nunca mais voltará. Então, nós vemos, e é muito comum, é bom a gente ver aqui bastante pessoas mais jovens aqui dentro, mas quem já passa dos 50, na fase 200, vê quão rápido passa a vida. Nós estamos vivendo nesse período, praticamente o início do século XXI, nós estamos vivendo uma grande modificação, particularmente nós todos, levando-nos a grande ansiedade. Parece, se reflexionarmos todos nós, que 24 horas é insuficiente para a gente fazer as tarefas do dia. Nós estamos presos sempre em compromissos e nesses compromissos preocupados com os outros que temos que resolver. Nós estamos vivenciando, na era da tecnologia, algo que nunca se viu como antes. As pessoas estão mais atribuladas, mais nervosas, mais completas em termos de comunicação, mas também mais ausentes, mais solitárias. Então, essa reflexão nós temos que fazer, porque o lado material é tremendamente importante. A tecnologia é fantástica, porque ela nos mantém muitas vezes unidos, como fizemos hoje, inclusive com a nossa sobrinha que está na França, num colóquio que parece que mitiga a saudade. Mas, por outro lado, cada um de nós, ou muitos de nós, estamos cada vez mais nos isolando dentro dos lares, fugindo e só conectados através do celular com as pessoas que não estão com a gente. Então, temos que fazer uma reflexão, porque a vida não é simplesmente agregar coisas materiais, embora sejam importantes para o nosso desenvolvimento. Então, vamos buscar fazer uns questionamentos. Qual é o sentido da vida para cada um de nós? Quem somos nós? De onde nós viemos? E para onde vamos? Qual o objetivo da nossa existência? Agregar valores materiais ou agregar valores espirituais? Qual a razão da dor e do sofrimento? Nós espíritas, por essa doutrina maravilhosa, cada vez mais nos aprofundando no conhecimento, cada vez mais entendemos o amor do Pai, que nos
não nos castiga, porque ninguém é vítima, a dor e o sofrimento para que muitas vezes nós paremos, para que possamos reflexionar, melhor dizendo, para direcionar as nossas vidas, porque a dor e o sofrimento ela vem para nos alertar, são alertas que nos são propiciados. A enfermidade ela nos vem para nos auxiliar, para expurgar débitos e também para nos chamar a atenção muitas vezes em novos direcionamentos que temos que tomar em relação à vida. O problema é que nós somos tão absorvidos para as coisas materiais que nós não temos a capacidade de fazer a leitura do que acontece ao nosso redor. De repente é um amor da nossa vida que está enfrentando uma dificuldade, numa doença bastante difícil, que nos sacode e muitas vezes é com a gente mesmo. Então, essas enfermidades, esses desatinos, ou melhor, esses sofrimentos que muitas vezes surgem em nossas vidas, é para que nós direcionemos, temos que pensar nisso. Qual é a razão da dor e do sofrimento? Ela tem uma razão objetiva. Tu já começaste a refletir e procurar desvendar qual é o sentido da vida e agir de acordo com essa descoberta? Tu já paraste para pensar por que está aqui? Cada um de nós parar, meditar, porque nós estamos, falava eu, do mundo atual, que nós estamos vivenciando, então, nessa crise de ansiedade e falta de tempo, momentos em que nós não questionamos mais, nós ligamos o automático e fazemos exatamente as mesmas coisas. Se trabalha, e nós lá da Serra, louco para que chegue o verão, para sair e ficar uns dias em Torres, ou na praia, ou sair. Mas normalmente sempre se faz as mesmas coisas. Por que nós não paramos e reflexionamos? Por que nós não mudamos a nossa maneira de agir e de pensar? Qual é o sentido da tua existência? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui, reencarnarmos, estarmos com nossos entes queridos, estarmos nessa família? Por que acordas pela manhã, então, trabalhas, estuda, cuidas da casa? E como está a tua vida? O que nós vemos hoje, infelizmente, com tanto modernismo, tanto auxílio que nós temos, tantas comodidades que nós temos, nós nunca vimos tantas pessoas infelizes como no mundo atual. Eu sempre brinco que vai faltar consultório psiquiátrico, psicológico para acolher, vai faltar casas espíritas para acolher, porque as pessoas realmente estão praticamente com grande quantidade de bens, mas estão cada vez mais sozinhas e mais infelizes. Então, isso que nós temos que pensar. Como está a tua vida? Pensar é uma arte, e essa é desenvolvida a partir de outra, de perguntar. Nós não questionamos, porque nós estamos vivenciando realmente um mundo, como diz aqui, o mundo nos traz respostas prontas e na maioria das vezes padronizadas e massificadas. Não é assim? Nós todos temos que ter determinado tipo de roupa, nós temos que usar, é o modismo agora, nada contra quem está usando a sua tatuagem, mas parece que uma tatuagem só não serve, eu tenho que tatuar todo o braço, eu tenho que tatuar o outro braço. As pessoas não reflexionam mais nesse sentido. Nós sabemos que existem sempre prejuízos nas atitudes que tomamos ou benefícios nas atitudes que tomamos, né? E nós temos que entender que o que é bom para um não é bom para todos. E normalmente o que a gente vive, a realidade dos outros. Nós todos somos únicos, não é assim? Não é uma verdade? Nós nos nascemos então originais, todos nós. Todo espírito que reencarna é único. E no fim nós morremos todos cópias. Porque se a gente não segue determinismos, como a sociedade nos impõe, porque a gente não pensa, a gente não reflexiona, a gente se torna praticamente um autômato, a gente vive no automático. E quando a gente para pensar, o tempo, como diz o nosso poeta,
Passou. E o que eu realizei na minha vida? O que eu realizei para mim? Então, a falta do hábito de refletir, só para concluir, é um problema nesse século XXI. As pessoas não reflexionam, elas vão de roldão. Procurar ser, hoje o jovem, para se agregar, ele tem que fazer o que a tribo determina, o que a galera determina. Não para refletir se realmente aquilo é condizente e é bom para ele. E assim serve para nós adultos também, que nós somos levados. Vamos falar um pouco sobre a vida em posse. Emmanuel nos diz o seguinte, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier: amanhã restituiremos à vida o que ela nos emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do Espírito são somente aqueles que amealhamos em nós próprios, no campo da educação e das boas obras. O homem só possui plena propriedade daquilo que lhe é dado levar deste mundo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós chegamos com o quê? Nós não chegamos qual o berço mais diferenciado, desde o mais abonado ao mais simples. Todos chegamos com o quê? Com a nossa intelectualidade, com a nossa moral. E na vida, o que nós vamos levar? Não é que nós amealhamos aqui. Nós vamos levar condicionamento moral e aumento da intelectualidade, se nós trabalhamos para isso. É isso que a gente vai levar. Efetivamente, nada do que nos rodeia nos pertence. Nem o nosso corpo, nós somos usufrutuários. Então, se nós entendemos por que determinadas situações vão se operacionalizando em nós, é sempre para nosso benefício. À medida que passam os anos, se nós não envelhecêssemos, nós não adquiriríamos a maturidade. Vocês já pararam para pensar isso? Porque quando você é jovem, a gente não pensa no amanhã, a gente só pensa em realizar coisas, fazer coisas. Lamentavelmente, a gente vê hoje o jovem o que busca. Ele busca imediatamente o prazer, coisas que lhe deem rapidamente o prazer. Eu sou do tempo, e não tão tempo assim, em que havia os princípios religiosos ordenados pelos meus genitores, que nos ordenavam, nos davam obrigações. Hoje, normalmente, o que se faz para os jovens? Se deixa a liberdade para fazer o que eles querem. A gente vê isso também no meio espírita, isso. Não, vai ter o momento deles. Não, nós temos que realmente investir para dar os valores morais para os nossos filhos, para que realmente eles tenham direcionamentos. Porque à medida que nós vai passando o tempo e nós vamos vendo que o nosso corpo envelhece, ele faz com que a gente reflexione mais, raciocine mais e muitas vezes nos direcionemos mais para as coisas espirituais. E aqui a gente vê isso. A pessoa com mais idade é que mais busca sofregamente essas respostas, Porque nós vemos, e quem amealhou alguma coisa, quem já foi desportista, quem já teve cargos, quem já teve determinado tipo de funções, sabe que os troféus, os títulos, as medalhas, as honrarias são esquecidos, ficam empoeirados em cima de uma estante qualquer. Passou. Levaremos conosco somente então o que somos, não o que temos. Levaremos o que somos e o que sentimos. Falar um pouco sobre riqueza e pobreza. O problema não está em possuir as coisas, mas em ser possuídos por elas. Nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos, não é assim? Temos um celular, mas já um smart agora, E a gente quer sempre estar... Porque é incutido para nós. Nós vimos a nossa própria imprensa, existe um direcionamento abusivo no consumo. Se nós não temos o discernimento, e nós um pouquinho mais maduros temos que provavelmente tê-los, a gente está sempre sofregamente querendo comprar mais e mais e mais. Nunca estamos satisfeitos com as coisas, com os objetos que temos. Temos que comprar, tem que trocar de carro, tem que trocar de smart, tem que trocar de sofá, a casa que eu tenho não me satisfaz.
eu tenho que viajar mais, a gente está sempre nos apelos materiais. E nós sabemos que é bom a gente adquiri-los, porque aquela alegria que dá muitas vezes de ter um bem é boa, mas ela é momentânea, se eu não tenho nada dentro de mim. O apego é um obstáculo ao progresso espiritual. O problema não é não ter as coisas, não usar as coisas. O grande problema que nós temos, e todos nós temos essa dificuldade, acredito que vocês também tenham, é saber qual é o limite entre o necessário e o supérfluo. Tem pessoas que para elas é a necessidade de ter 10 óculos, 10 Ray-Bans. Pode ser que vocês achem que há uma necessidade de ter 10. Então nós somos exagerados para isso. Então, mas o supérfluo nem sempre é a mesma coisa para um ou para outro. Mas as consequências desse apego demasiadamente nesses objetos causam prejuízo. E nós sabemos que no momento que desencarnarmos, porque morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Que as pessoas que são demasiadamente apegadas à materialidade, ao corpo, à família, à posse, esses morrem, mas não desencarnam. E não somos nós que diz, é a espiritualidade que nos mostra isso. Falar um pouco sobre nós e o mundo que vivemos. Para evoluir, nós necessitamos estar no mundo sem sermos do mundo. Jesus já nos provou isso, já veio aqui nos falar sobre isso. Nós necessitamos da matéria para desenvolver e amadurecer o espírito, porque é nesse contato que nós temos de troca de sentimentos, nesse contato que nós temos na necessidade do trabalho para termos e valorizarmos a aquisição dos objetos e das coisas que necessitamos, nosso alimento, enfim, nosso vestuário. Há uma necessidade, isso é próprio para que amadureçamos. Mas também, através desse trabalho, nós temos que condicionar o nosso trabalho em relação ao nosso egoísmo e o orgulho. A gente vê sempre o exemplo diário da pessoa, teoricamente, mas na prática também menos egoísta que a mãe. A mãe, normalmente, dentro do lar, é aquela que é a mais desprendida. Claro que vocês vão dizer, tem exceções. Tu não conhece minha mãe não é assim, mas isso é uma exceção. As mães são aquelas que mais se doam em relação aos seus filhos. Então, esse contato direto faz com que realmente nós procuremos entender e amealhar através destes contatos essa transformação que todos nós necessitamos nesse convívio. Onde estão os erros e desejos que imputamos ao mundo? Porque normalmente nós vemos que os grandes problemas que nós temos, seja no lar, seja no local de trabalho, seja na casa espírita, seja onde estivermos, sempre imputamos os problemas nos outros. Olha, lá em casa seria tudo tão maravilhoso se o marido não fosse tão turrão. Tudo seria tão maravilhoso se minha mulher não fosse tão exigente. Se o meu filho me respeitasse, se isso, é sempre os outros que nós achamos que tem que se transformar. Mas à medida que nós vamos entendendo a doutrina espírita, por isso que é pródigo o espiritismo convocar sempre para o que estudar. Por que o espírita estuda tanto? E eu sempre brinco, qual é a diferença entre os cristãos como um todo, fazendo parênteses? Que a diferença entre os cristãos e os espíritas, que o espírita é o cristão que estuda, porque ele busca através da fé raciocinada a modificação. Então, quando nós começamos a ter esse entendimento, nós começamos efetivamente a nos modificar. Então, temos que procurar, através desta busca, dessa transformação, tornar melhor os ambientes que vivemos. Mas através de quê? Da minha modificação. Muitos de vocês devem ter essa experiência, que quando porque é difícil a modificação. Nossos hábitos são muito enraizados em nós. E é muito difícil nós, e principalmente nós cedermos, nós admitirmos as nossas falhas, os nossos erros. Como é difícil. Como a gente é turrão, orgulhoso e birrento.
né? Mas à medida que a gente vai avançando no entendimento, por isso a importância do ensino, do conhecimento, a gente vai se modificando. Porque quer queiramos ou não, a gente sempre salienta isso. E se vocês vão ver na prática, é assim. A criança, ela vai atrás do exemplo. Por isso nós somos vitais para os nossos filhos. Nós, como educadores, dando o exemplo. Porque eles fazem exatamente o que eu faço, não o que eu falo. Por isso nós temos que ser coerentes. Já nós adultos, eu posso chegar aqui, estou fazendo uma reflexão com os senhores, eu posso falar o que eu quiser. Se vocês não concordarem, vocês continuam fazendo da vida de vocês exatamente como você sempre fizer, da maneira como quer. E ninguém está aqui para obrigar ninguém a modificar. A pessoa tem que entender e deixar operacionalizar em si. Então, a gente entende isso nos nossos relacionamentos, de tanto tomar a cabeça, de tanto birrente que a gente é, quanta situação aflitiva que a gente tem nos relacionamentos familiares, e comigo não é diferente, à medida que a gente cede, que a gente vê diferente, eu começo a me modificar, porque eu não queria que o fulano se modificasse, eu estou me modificando, parece que tudo se apazigua. Olha, lá em casa está melhor o relacionamento. O relacionamento com as minhas irmãs está muito melhor. O relacionamento com aqueles meus parentes que eu não está melhor, porque nós mudamos. É que está em nós a mudança. É individual. E nós sempre queremos mudar o outro. E isso é muito comum quando nós viemos para assistir palestras, quando tem assunto que nos interessa, e normalmente diz, puxa, esse assunto era para minha mãe, por que ela não veio? Bah, por que meu filho não veio? Não, é para nós. E isso é comum, todos nós pensamos assim. É claro, eu também digo, quando nós vemos uma coisa linda que nos encanta, a gente quer dividir com o mundo, não é assim? E quando a gente vê também uma palestra altamente significativa, que poderia trazer subsídio sim para o meu pai, para o meu irmão, enfim, nós gostaríamos que eles tivessem, porque claro que iriam beneficiar, mas no fundo é para nós. Muitas vezes a transformação operacionalizada em nós, a partir de determinado tipo de colocação em palestra, vai fazer com que lá em casa melhore, sem que ele tenha a ver no meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha. Eu tenho que melhorar. É assim que funciona, nós sabemos disso. Porque tudo, esses erros estão em nós. Já me adiantei em espíritos de evolução. O erro está em nós, não no outro. E nós temos que olhar diferente. Nós temos que ter esse olhar. A maioria das pessoas, o que acontece? Elas vivem em um vazio existencial, pensando e agindo como se o mundo físico fosse o único mundo importante. Por isso inebriam-se de preocupações externas com o quê? Com as aparências, com as manifestações, com os rituais e conquistas exteriores. Daquilo que eu falei inicialmente. Se preocupam com as aparências externas. Não é assim? A gente, para não ser, muitas vezes, o Joãozinho do passo errado, para ser o Joãozinho do passo certo, a gente tem que se adequar à situação, tem que me vestir assim, assado, tem que falar determinado tipo de coisa, né? Eu não posso participar de uma galera sem que eu faça exatamente o que eles querem. Isso é muito comum com o jovem, porque se dentro do lar não tem esse conteúdo de moral, de fraternidade, de amor, o jovem vai procurar fora. Isso é muito frequente e ele fica muito suscetível ao envolvimento da galera. Nós trabalhamos muito com a dependência química. O que se vê, nem sempre o jovem que teve muitas vezes até um regramento, e a gente sempre salienta, não é por ser filho de espírita que não vai ser dependente de droga. A droga está em todos os ambientes sociais e econômicos. Ela graça, porque existe o quê? Existe toda uma formatação a nível desse modernismo da sociedade que nos impõe normas, nos impulsiona. E se nós não pararmos para raciocinar e deixar de nos envolver para peneirar, para fazer o que é certo para mim e para os meus, e não o que dizem, e não o que fazem, porque nós somos levados nesse roldão. Então tem que pensar nisso. Parar de se preocupar só com os conquistas, porque a sociedade, ela cria padrões de beleza. O Brasil é pródigo, um campeão mundial em cirurgias plásticas, né? Nada contra, porque usar
da beleza, ter um amor, uma autoestima alta, isso é próprio cada um de nós. Os próprios homens estão usando cada vez mais produtos de beleza. Isso fazer é bom, claro que é interessante, mas não ser preso unicamente a isso, né? Então a sociedade cria padrões de beleza que as pessoas têm que seguir aquele padrão. Se tu não tem um determinado tipo físico, tu está sendo segregado, né? Nós vemos os preconceitos que tem aí, né? Segregados por nós. De etiqueta, de moral, de sucesso, de felicidade, que são adotados e internalizados por nós e acabam nos aprisionando se não tomarmos consciência da nossa espiritualidade. Quantos programas nós vemos televisivos que é um desserviço que faz. As nossas novelas parece que nunca apresentam uma família que se amam, que se respeitam. Quando é formatado um casal que se ama, que tem filhos, eles fazem de tudo para solapar, para que ele tenha outra, que ela tenha outros, enfim. Tudo isso é direcionado. Nós não podemos também nos fechar numa realidade não condizente com o que ela é, que nós vemos, mas também não podemos seguir esses modismos que nos dizem. Determinado tipo de emissora nos diz o que nós temos que fazer, como temos que agir, que música nós temos que escutar. Eu nunca vi as nossas músicas ser tão, não sei nem que termo utilizar, vilipendiado. Nós temos, cadê os cantores? O que nos encanta agora é esse programa dos meninos, dos jovens que estão apresentando, que nos encanta, porque realmente, nada contra, porque as músicas são lindas em determinados aspectos, são variadas, dizendo, mas o que nós vemos é que o gosto musical está muito deturpado, porque nós impomos aquele tipo, e muitas vezes a gente diz, olha, esse tipo eu não gosto, a gente parece que é segregado, é nos imposto. Então esse tipo de coisa, o que é felicidade? Felicidade é a busca individual de cada um. O que é bom para mim pode ser não bom para ti, não é uma coisa plena como todo mundo faz e nos impõe. É isso que nós temos que parar para raciocinar, objetivar nesse sentido de vida o que efetivamente nós queremos. A verdadeira condição. Nós precisamos encarar então a nossa imperfeição. Estamos aqui porque somos imperfeitos, senão não estaríamos nesse mundo de provas e expiações ainda. E partir em busca da construção espiritual. Os nossos maiores inimigos quais são? São as nossas viciações, que todos nós temos. E é originado de que nosso egoísmo e orgulho, que nos leva ao sentimento de que somos mais importantes do que realmente somos. Por isso a gente não admite, porque eu tenho uma doença terrível. Por que eu? Senhor, por que comigo? E por que não eu? Porque se eu estou enfrentando, se eu estou tendo, algum motivo tenho, por ter me prejudicado nessa existência, porque normalmente nós temos também esse hábito, né? E espírita muitas vezes estuda também, tudo é consequência das vidas passadas. Então é pródigo, não, essa vida não é nada dessa vida, é tudo da minha vida passada, pregressa. Não, se eu causo para mim dissabores pela minha conduta, pela minha invigilância, pela minha maneira de comportar, é claro que eu estou criando as consequências que eu vou colher ainda nesta vida. Então, muitos problemas que nós enfrentamos e temos são advindos das nossas consequências desta vida, por realmente não nos modificarmos e não procurarmos efetivamente trabalhar no lado do bem. O primeiro, então, passo a ser dado é admitir a própria imperfeição. É duro a gente admitir, né? Quando a gente erra, quando a gente faz determinado tipo de coisa, como é difícil. Tem pessoas que erram e não conseguem dizer perdão, me desculpe, eu errei. Que palavrinha difícil, né? Apesar que hoje em dia a gente vê as pessoas parece que perderam o sentido de
se desculpar, de falar no com licença, por favor, desculpe. Parece que está faltando esse tipo de coisa. Temos que resgatar algo que era tão comum. Não há aquele que não possa ensinar algo, nem que não possa aprender, por mais que saiba. Tem um turrão que diz: eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Depois nasce aquelas crianças turrona, quando a gente vê esses bebezinhos que nascem, turrão, que são, né? Era um idoso turrão que desencarnou. Do outro lado, a gente vê aquelas crianças alegres, felizes, é aquele que já estava preparado, aquele que morre com 100 anos, ainda está querendo melhorar, faz o bem, vai nascer realmente uma criança legal. E que quando nós temos esse entendimento, que nós sempre temos coisas para aprender, nós não sabemos nada, gente. Nós sabemos um pontinho de nada. Saiu anteontem, né, sobre os mais 5 planetas que foram descobertos, né, semelhantes à Terra. Nós sabemos, a espiritualidade nos fala há quanto tempo que Jesus nos traz, né, nesse cosmos de Deus, nesse universo, a multiplicidade de mundos habitados. É uma comprovação que a ciência faz de algo que nós já sabemos. Então, há necessidade constante de aprendizado e de transformação. E também de dividir aquilo que a gente sabe. Porque todos nós podemos auxiliar, sempre. E não é só o nosso próximo mais próximo. Que a gente fala do nosso próximo mais próximo como se fosse só nossos familiares. Não, o próximo mais próximo é aquele que está próximo de nós e que precisa. Pode ser um vizinho, pode ser um transeunte, pode ser um conhecido, pode ser um desconhecido que necessita que a gente possa auxiliar. Esse olhar que nós temos que levar. Para a gente entender um pouco a vida e a ressurreição. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em todos eles. Em todos eles havia abundante graça. Então, o que nós vimos quando Jesus busca os apóstolos, começando com Tiago e Simão Pedro, e depois todos os restantes? Houve o que? A transformação individual de cada um deles. A transformação. Então, esses são os exemplos que nós temos que ver. O que é a vida, então, para nós? Ela é um mistério. Não deixa de ser um mistério, porque nós não sabemos exatamente na sua totalidade o que ela é. Nós temos assim, nós divisamos algo. Nós temos que entender o porquê de aqui estar, que realmente é para nós evoluirmos e melhorarmos. Porque nós estudamos, nós vivemos, nós amamos, nós morremos sem descobrir o que ela realmente significa. Mas por que nós não descobrimos? Porque nós procuramos o sentido da vida no lugar errado. Nós procuramos o sentido da vida ao lado de fora. Ele está dentro de nós. Eu tenho que transformar. Eu tenho que melhorar. Não adianta eu aparentemente ter tudo e ter um vazio, uma dor interior. E é isso que está acontecendo. Ao contrário daquele que já descobriu, aquele que se doa, aquele que faz o bem, aquele que está pleno. E aí nós vamos entender efetivamente essa descoberta, porque ela é feita lentamente. Dia a dia nós vamos tirando o véu que encobre a nossa visão e passamos a chegar com maior clareza e maior profundidade. A vida do Mestre, de Jesus, é um ensinamento. Ela é um exemplo. Por que o Jesus é o nosso modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Siga Jesus, veja Jesus. Porque Jesus viveu o que pregou. Nós todos ficamos encantados quando lemos o Evangelho, não é assim? Pela beleza dos ensinamentos do Mestre. Ficamos tocados, sensibilizados. Nos reportamos da época, há 2000 anos atrás, de Jesus e ficamos encantados. Mas pouco absorvemos para utilizar para o nosso dia a dia. Porque Jesus nos mostrou o que Ele pregou. Ele até 12 anos que se sabe
do nascimento até os 12 anos, nós temos informações, através do Novo Testamento, de Jesus, quando se apresenta, que é levado para se apresentar aos sacerdotes no templo. Depois do retorno dele, o que ele faz? Ele pede a José, seu pai terreno, que o ensine, entre aspas, esse espírito perfeito, a trabalhar nas lides. E dos 12 aos 30 anos, quando ele sai a pregar, o que ele faz? Ele trabalha, até antes com a desencarnação de José, do trabalho do dia, trabalho do lar, trabalho da família. E depois o que ele fez? Ele acolheu a todos. Ele não trabalhou, disse, olha, temos que construir casa, temos que fazer isso. Não, sempre salientou a importância dos bens materiais. Mas sempre dizendo, meu reino não é desse mundo. É no trabalhar o bem, acolheu a todos. A prostituta, os leprosos, os humildes, os sofridos, todos. Mostrou-nos a imortalidade do espírito, a necessidade da evolução espiritual. E como se obtém a sintonia com a espiritualidade através de quê? Da prece, da oração, mas do esforço próprio. E Jesus viveu efetivamente essa revelação. E ele mostrou, a gente só adquire fazendo. Não adianta eu extrair, ficar em êxtase e só ficar orando. A modificação e vamos agregar em nós a transformação quando nós tivermos o entendimento e nós trabalharmos na ação. Por isso, quando nós tivermos que prestar contas a Deus, vai ser segundo as nossas obras. As obras que fizemos, não é a obra terrena, obra material, é o trabalho do bem que fizemos. É isso que ele nos mostrava e nos mostra e continua a nos mostrar diuturnamente, para que trabalhemos efetivamente no bem. Não devemos radicalizar nem ficarmos estagnados, esperando que a salvação chegue até nós somente pelas preces, pelas orações e pelos pedidos insistentes que enviamos à espiritualidade. Nós precisamos esforçar-nos, empenhar-nos nas transformações individuais, no crescimento, e isso implicará o quê? Mudança de pensamento, de pontos de vista, mas principalmente atitude. Então não adianta eu saber se eu não ajo, se eu não me modifico, não vai adiantar nada. Todos nós, no meio espírita, estamos sabendo que estamos numa fase de transição para o mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E não é o fato de eu ser cristão, de eu ser espírita, que automaticamente eu vou estar no mundo de regeneração. Se eu não tiver a atitude do trabalho do bem, a atitude completa, plena, eu não vou estar. Porque a transformação vai ser efetuada e vai ser beneficiado aquele que efetivamente trabalha na vinha do Mestre, na vinha de Jesus. O testemunho dos apóstolos não significou somente divulgar o acontecido com Jesus, e nem os seus ensinamentos e exemplos. Porque quando nós lemos, muitas vezes as pessoas que lê de uma maneira mais superficial, vê que os apóstolos, Pedro levou e pregou, e depois morreu na cruz, e pediu para morrer não como mestre, mas invertido, enfim. Todos só que levavam os ensinamentos, levando a boa nova. Mas eles todos tiveram uma ressurreição individual. Houve uma transformação. Lembra um famoso Paulo, que veio depois também no seu apostolado, que diz: não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. É ter o entendimento, ter absorção e viver efetivamente os ensinamentos de Jesus. Não significa que nós vamos ter que abandonar tudo, não. Eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser uma boa esposa. É esse entendimento. O Evangelho é para o nosso dia a dia que Jesus pregou. Jesus, quando tinha que ser enérgico, ele o era. Quando tinha que ser amoroso, ele o era, e eu é. E assim nós temos todos que agir. Mas tem que haver individualmente essa ressurreição individual nossa. A doutrina espírita vem para nos consolar, nos mostrando que a vida continua, que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem para adquirir conhecimentos e melhorarmos.
Então ela nos esclarece, ela nos consola, mas ela nos dá ferramenta para a nossa transformação. Ela nos propicia cada vez mais, detalhando, através do Evangelho do Cristo, através da maneira didática de Emmanuel, o mentor do Chico, que nos mostra, através do Pão Nosso, todas essas obras maravilhosas, Fonte Viva, Pão Nosso, enfim, toda essa obra fantástica. O que nós temos que fazer é só seguir. Mas para isso nós temos que acordar. Nós temos, além de introjetar essa profundidade de conhecimentos, e aplicá-la nessa ressurreição individual que temos que ter. Então, a ressurreição é o nascer de novo. Por isso que nós sempre falamos transformar o homem velho e o homem novo. Essa transformação. A transformação dos hábitos ruins que temos todos, das atitudes mesquinhas que temos, em hábitos novos, nobres e mais maduros. E isso deve ocorrer todos os dias. Porque não adianta nós ouvirmos, nós lermos, bom, agora eu vou mudar. A mudança é gradativa, gente. Não tenhamos a ilusão que nós vamos mudar de uma hora para outra. E nem pensar, porque eu estou aqui refletindo para vocês, que eu preparei isso para falar para vocês, que eu já me adiantei, não. É para cada vez que a gente lê, mexe com a gente. E a gente procura dar um passinho para melhorar um pouquinho. Mas se eu não der o primeiro passo, eu não venço a caminhada. É assim que funciona. É o querer e eu começar a fazer. E aí, quando começar? Mas quando é que eu vou começar? Porque tudo a gente diz, né? Para dieta, para isso, a gente sempre deixa para amanhã. Não, é começar hoje. É ser melhor hoje do que fomos ontem. Essa é a grande meta, ser espírita. Ser espírita não é ser santo, ainda. Né? Um dia seremos, mas a caminhada é longa, gente. A caminhada é longa. Só que se eu não me movimentar agora para tentar melhorar, e cada vez eu procurar ser um pouquinho melhor, não vai adiantar nada. Então, por isso que muitas vezes as pessoas cobram muito do espírita, porque aparentemente ele sabe um pouquinho mais por causa da doutrina, aparentemente, mas ele não se transforma, ele não age. Mas o espírita é aquele que procura ser sempre um pouquinho melhor que o outro, quando tem esse entendimento. E espírita, leia ser cristão, gente, porque todos nós somos cristãos. Então, esse entendimento nós temos que ter, e através dessa transformação, dessa operacionalização, vai brotar dentro de nós um sentimento muito terno, muito doce, que é o florescimento do amor, que nos envolve, que nos acalenta, que nos faz nos tornar melhores pais, nos faz nos tornar melhores filhos, melhores cônjuges, melhores amigos, através dessa operacionalização que está em nós. Trabalhando no que o Cristo nos fala, a verdadeira caridade. O que é a caridade segundo Cristo? É trabalharmos no bem, é sermos indulgentes. É tão fácil falar, mas é tão difícil de empregar, é tão difícil perdoar. Nós erramos, e estamos sempre orando, pedindo para que Deus nos perdoe, que Jesus nos ampare. E se um amigo comete um desatino de ter algo contra nós, que cometeu um desatino, errou, ou um familiar, um pai, uma mãe, nós orgulhosos não perdoamos nunca, que muitas vezes passamos décadas magoados, orgulhosos que somos, é a face do orgulho. Ou não nos perdoamos nunca por ter cometido, como eu fui cometer aquele erro, então eu fico na culpa, como eu fui fazer aquilo. Mas à medida que nós entendermos, nós operacionalizarmos isso em nós, e deixarmos, e envolvermos esse sentimento fantástico chamado amor, nós transformaremos o mundo. Pensemos nisso. E para concluir, eu trouxe
que eu acho linda, A Viagem da Vida, que talvez algum de vocês conheça, que diz assim, como se estivéssemos numa viagem de trem. Diz assim, a senhora conhece, então a senhora vai rever. Se não puder ser o maquinista, seja o passageiro mais divertido. Procure um lugar próximo à janela, desfrute cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer, com prazer de quem realiza a primeira viagem. Não se assuste com os abismos, nem com as curvas que não lhe deixam ver os caminhos que estão por vir. Procure curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirais de estrada e tons mutantes da paisagem. Desdobre o mapa e planeje roteiros. Preste atenção em cada ponto de parada e fique atento ao apito da partida. Temos que estar prontos. E quando decidir descer na estação onde a esperança lhe acenou, não hesite. Desembarque nela os seus sonhos. Que a viagem pela vida seja de primeira classe para cada um de nós, em equilíbrio, em sabedoria, em aprendizado, mas sobretudo em amor. Era isso que eu tinha que colocar a vocês. Agradeço a atenção dos senhores. E desejo a todos, vamos ver se vai, uma ótima vida. Muito obrigado a vocês.